O princípio que protege as expectativas dos cidadãos é o tema do livro mais recente do juiz Walter Schwenkner, dos nossos convidados aqui hoje. Antes, eu converso com a escritora Juliane Matos, que tem uma trajetória curiosa. Policial civil há 17 anos, ela trabalha em penitenciária e escreve livros para crianças. Formada em Relações Internacionais, a Juliane tem 3 livros lançados. A Menina Derretida, que foi publicado em português e em inglês, A Menina Tagarela e O Cardápio Maluco. Tudo bem, Juliane? Oi, Paulo. Tudo bom? Bem-vinda ao Iluminuras. Obrigada, é uma honra estar aqui com você. Bom, você tem uma história, no mínimo, diferente, né? É formada em Relações Internacionais, foi a primeira da família a se formar, é policial civil há 17 anos já e escreve para crianças. Como é que entrou essa questão da literatura infantil na sua vida? Eu posso dizer que o fato de ser mãe. Ser mãe é uma honra maravilhosa, um dom de Deus. E com a vinda das crianças, eu lia muito para eles, né? Eu lia muito para eles, mesmo antes deles lerem, lógico. E esse fato perdurou. Então, de tanto ler, eu vi algumas histórias, poxa vida, né? Então, depois disso, eu comecei a escrever histórias para eles, das coisas que eles precisavam dar uma melhoradinha ou superar, né? Mais como uma superação de dentro de casa mesmo. E a partir disso, eu fiz várias historinhas. E foi aí que a minha história na literatura. E um belo dia, eu acordei autora. Como é que foi essa primeira publicação? Eu estou aqui com ela, né? A Menina Derretida, que faz muito sucesso hoje. Como é que foi a história de criar a Menina Derretida? Bom, tudo começou porque a minha filha, a Catarina, ela estava muito sensível, né? E ela chorava por tudo. Ela estabeleceu esse estado sensitivo. Então, eu fiz essa história para ela, para brincar com aquela situação, porque eu já não sabia mais o que fazer com tanto choro. Então, quando a Derretida saiu, eu descobri que não era só a minha filha, porque eu também era assim, e muitas pessoas se identificaram com o texto. Eu sei que você participa muito assim de contação de história, vai nas escolas, conversa com as crianças. O que elas dizem para você? Elas riem muito. Elas ficam meio, acreditam mesmo, né? E não só muito pequenininhas, não, crianças maiores. Teve uma escola que foi engraçada. Depois tinha umas 300 crianças na escola, eu me apresentei, contei a história para eles e tudo. E no final ela foi me cercando. Depois que todo mundo tinha ido, ela foi me cercando, ela devia ter uns 7 anos. Ela disse assim: ô tia, mas essa história, ela aconteceu mesmo ou foi você que inventou? Aí eu disse: o que você acha? Ela falou assim: eu acho que é verdade. Aí eu disse: pois eu tenho certeza. É verdade mesmo. É verdade, né? Mesmo. Tem uma história muito curiosa na Menina Derretida, que é a seguinte: você lançou o livro, você é policial, como a gente falou aqui antes, num congresso internacional de policiais. Você lançou em português e em inglês. Como é que foi essa aventura? Eu participo da Associação Internacional, a IPA, que tem um congresso mundial de policiais, e é bem interessante. Então eu tive a oportunidade de estar no Chipre, né, e fazer esse lançamento aí em inglês, e quebrar mais um paradigma, né, porque além de ser brasileira, ser mulher, ser policial, trabalho na penitenciária há 17 anos, também ter esse dom de escrever para crianças, né. E todo mundo me deu parabéns, ficaram assim impressionados com o trabalho, né? Esse trabalho de visitação nas escolas e esse resgate do brincar. E o que você concluiu nessa sua experiência de ler para as crianças, de conversar com as crianças? O que é mais importante na sua avaliação? A gente falava aqui antes da entrevista, né, de ler, brincar, estudar. O que fica para você? A literatura, eu posso dizer que a importância desse brincar é fundamental. As crianças que brincam, elas são mais felizes. Elas têm pílulas de alegria, elas conseguem sonhar, imaginar. E no futuro serão pessoas que não vão ficar preocupadas com os outros, em atrapalhar a vida dos outros. Elas vão ser pessoas que vão correr atrás de seus projetos, atrás de seus sonhos, atrás de realizar a sua vida. E eu acho que a literatura, ela proporciona isso à medida que você apresenta para a criança outros mundos, outras ideias, outras histórias, aventuras maravilhosas, coisas assim fantásticas, né? E isso é fundamental para o ser humano. Seguindo aqui, Juliane, a gente tem o seu segundo livro,
que é a menina tagarela. Mudou um pouquinho aqui. Conta pra mim também como é que foi a história aqui da menina tagarela, como é que ela surgiu primeiro na sua cabeça. A tagarela, na verdade, foi um pedido. Foi um pedido. A uma prima, né, ela disse assim: Gil, por que você não escreve um livro sobre a Kiara aqui? Porque essa menina fala demais, fala mais que todo mundo. E eu achei interessante, isso não foi rápido, isso levou um tempo para madurar. Eu fiquei pensando o que eu poderia colocar. E a ideia inicial era falar justamente sobre a tagarelice, porque crianças comunicativas, elas às vezes são mal vistas, né, porque atrapalha a sala de aula. E às vezes, com professores mais preparados, conseguem entender que a criança tem uma inteligência diferente. Ela tem uma inteligência de comunicação, ela tem frases muito mais articuladas e ela consegue transformar uma realidade toda ao redor dela. E essa criança pode ser uma pessoa importante no futuro, não é? Então, a ideia inicial foi trabalhar esse ponto da comunicação. E, para surpresa, a ilustração veio uma menina negra, né? O que abriu o leque mais ainda para trabalhar esse ponto da descendência afro. Outro ponto importante, a gente está aqui com as bonecas, com o fantoche aqui embaixo, que você falava sobre comunicação. Essa interação, essa comunicação com as crianças também, as bonecas também fazem parte disso? Fazem parte disso. A primeira boneca grande foi a derretida, consegui essa... Que é qual dessas? A de vestidinho vermelho. Certo. Foi preparada para o lançamento, né? E era muito legal, porque elas queriam pegar, abraçar e se identificaram muito. Na verdade, com todos os elementos elas se identificam, mas um dos pontos mais interessantes foi quando, depois da tagarela, eu tenho visitado as escolas e coloco o fantoche. Eu não tinha noção do poder do fantoche sobre as crianças. Elas ficam duas vezes já aconteceu, elas invadirem o espaço que eu estava para saber se a boneca se o fantoche era real ou se era eu que estava. Eles ficam naquela dúvida cruel. E comunica. Como comunica o material lúdico, faz toda uma diferença na hora de você se apresentar, né? Na tagarela eu coloco uma peruca preta e faço o papel de mãe da tagarela. Como você fala, tagarela? E o que as crianças mais gostam? Qual é a curiosidade delas? Elas se interessam em relação a quê? O que você percebeu? Elas gostam muito da contação, elas gostam de ouvir histórias diferentes, e a mesma história muitas vezes, né, normal da criança. Às vezes, tive um pai, em último evento que eu fui, ele disse assim: mas o seu livro foi adotado pela segunda vez na nossa escola. E eu disse: pai, eu vou te falar por quê. Porque o livro comunica com a criança. E elas brigam pelo livro. Então, a criança tem isso, que às vezes o pai não sabe, de que ela precisa daquela mesma história, assim como um filme. Às vezes, a criança assiste o mesmo filme várias vezes. Então, ela está formando o pensamento, estruturando o pensamento dela. E é comum ela querer ler a mesma história várias vezes. Mas o pai também tem que apresentar, lógico, outros livros, outras histórias. Seguindo aqui com o seu terceiro livro, o mais recente, O Cardápio Maluco. Queria que você também explicasse para a gente, você me contava, né, que antes da entrevista, que é muito relacionada à alimentação e que você não é uma grande cozinheira, né? Não mesmo. Eu quis brincar, né? Muitos trechos do livro aí foram verdades, do tipo assaltar a geladeira, comer e passar mal, né? Ter que ir pro trono. Então tem alguns pontos aí, como uma sobrinha minha comeu 1 quilo de presunto, né? De uma vez? De uma vez. Um outro primo meu comeu 1 quilo de queijo e passou mal demais. Então, a partir desses elementos, eu quis brincar com esse fato do cotidiano que é tão comum. Ele tem um filho e cada dia o filho amanhece de um jeito. Bem-humorado, mal-humorado, ranzinza, elétrico. Então, ele atrela esse comportamento ao que ele comeu. Então, ele fica: mas o que foi que esse menino comeu, né? E trago, por exemplo, ele comeu abacate com tomate. Para nossas crianças brasileiras, comer abacate com sal, né, com tomate, não é uma coisa... Não é o normal, né? Não é o normal, né? Para quem não conhece comidas mexicanas, diferente e tal. Então, eles ficam assim: eca, tia, eca. E eu
tentei fazer essa brincadeira gostosa com eles. Agora, uma outra curiosidade, a gente vai batendo esse papo aqui, eu gosto de saber muitas curiosidades, né? O primeiro livro, A Menina Derretida, você me contava o que você fez para sua filha. Você tem um casal de filhos hoje. E como é que é a sua relação com eles e como é que é a relação deles com os livros hoje? Olha, isso é fantástico, porque eu sempre li para eles e eu quero dizer que sobre os projetos de literatura que incentivam a leitura, né? Participem, façam e, bom, se é alguma coisa que eu posso dar de conselho, leiam, né? Todo mundo quer um filho médico, quer um filho engenheiro, mas não quer gastar com isso. E os meus filhos, então, eles pequenininhos já, eu falei, então tá, à noite, aquele momento sagrado da leitura, eu vou ler um para cada um, e eles vinham com aquele monte assim, né? Eles vinham, os dois pequenininhos, era a coisa mais linda, aquele monte de livro nos braços. E aí eu lia um para outro, um para outro, tudo muito dividido, muito organizado. E eles se divertiam. Para terminar, Juliane, uma última curiosidade. Você é policial civil, a gente conversava aqui há 17 anos já, foi a primeira da sua família a ter formação de curso superior, é formada em Relações Internacionais. Você vai quebrando barreiras aí. A literatura foi a mesma coisa e esse é o seu jeito? Eu acho que eu nasci para quebrar paradigmas. A literatura entrou na minha vida, né? Como eu disse, a primeira dificuldade foi expor o texto, né? Expor o trabalho. E então um dia eu tomei coragem, incentivada por meu irmão caçula. Mandei para a editora, né? E em 3 meses eles me telefonaram e falaram assim que, dando parabéns, que o texto tinha sido escolhido entre vários outros textos e que é muito difícil escrever para essa idade. Deu tudo certo, então? Tem dado, tem dado. Juliane, é isso, foi um prazer. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a você e a toda a equipe do Iluminuras. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente segue falando sobre literatura, dessa vez com o juiz Walter Schwenkner. Ele é doutor em Direito e tem 2 livros publicados. É um minutinho só, hein? Não sai daí. O Iluminuras já está de volta e conversa agora neste segundo bloco com o juiz Walter Schwenkner, aqui comigo. Obrigado pela presença, doutor Walter. Eu que agradeço o convite, Paulo, de participar desse programa Iluminuras, um programa que tem tido uma boa repercussão, né, na TV Justiça. Eu sempre que posso assisto, porque aprendo muito com as leituras que são apresentadas, os livros, enfim. Então para mim um programa de audiência obrigatória. Obrigado. Bom, vamos começar aqui com os seus livros. Você tem 2 publicados, um deles é As Novas Dimensões do Princípio da Soberania, fruto do seu mestrado. Mas eu vou me ater aqui principalmente no segundo, no mais recente, O Princípio da Proteção da Confiança, uma nova forma de tutela do cidadão diante do Estado. Primeiro, eu queria que o senhor esclarecesse aqui para a gente como é que surgiu a ideia do tema, né, de publicar um livro, né, um estudo sobre esse tema. Claro, assim, eu sempre tive um amor pela academia, pela faculdade, enfim, a minha vida toda passei, né, estudando, fazendo mestrado, doutorado, e eu queria estudar algo no doutorado que pudesse ter algum tipo de repercussão prática na vida das pessoas. Eu, antes de ser juiz federal, hoje estou até como conselheiro aqui em Brasília, no CNMP, mas fui procurador do INSS. E as regras da Previdência, elas têm uma alteração, e a gente está passando isso agora, né, no caso aí da reforma da Previdência que está em discussão, elas têm uma duração maior do que as regras de lei, enfim, usuais, e elas quando alteram, sofrem alterações, elas alteram substancialmente a vida das pessoas que acreditaram naquele projeto de vida, de se aposentar numa determinada idade ou de ter um determinado benefício. Na Alemanha existe um princípio, que é o princípio da proteção da confiança, foi desenvolvido lá, e ele me chamou a atenção porque aí que surgiu a ideia, ele permite uma proteção jurídica daquelas expectativas das pessoas que ainda não foram incorporadas aos seus patrimônios. Aqui no Brasil ainda é muito forte o discurso não só no meio jurídico, mas também na imprensa, nos jornais, de que a pessoa só tem uma proteção quando ela tem um direito adquirido. Não, esse direito já foi adquirido. Se não foi adquirido ainda, se é uma mera expectativa de direito, ainda uso essa expressão mera expectativa de direito,
ele não vale nada, como se não gerasse qualquer tipo de proteção. O princípio da proteção da confiança, ele já protege os direitos que são acumulados ao longo dos anos. Então, pegando aqui o exemplo da Previdência, uma pessoa que ainda não atingiu a idade mínima para se aposentar, por exemplo, servidor homem, hoje em dia se aposenta aos 60 anos, talvez vá para 65, mas vamos supor que tenha 59 anos de idade. Ele não tem o direito adquirido de se aposentar, ele tem uma mera expectativa, mas não é legítimo mudar a regra do jogo e deslocar a aposentadoria de quem só tem um ano ainda para trabalhar para 65 anos. Você tem que ter uma regra de transição. E a teoria dos direitos adquiridos não assegura este tipo de proteção, coisa que o princípio da proteção da confiança garante. Foi essa a preocupação que inspirou não só o projeto do doutorado, como também o livro, o próprio livro. Né? E o que você concluiu, Walter? Quais foram as suas conclusões? Até porque eu sei que foi um livro escrito, né? A tese foi escrita durante um determinado período e foi uma época muito intensa. Você se dedicou praticamente apenas para o estudo. Pois é, eu sou juiz federal e professor da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de Direito Administrativo, e tenho uma vida muito intensa na academia e também na própria magistratura, e eu tive que dar um pause na vida para poder me dedicar exclusivamente a este trabalho. E aí eu concluí os créditos do doutorado na UERJ. Meu orientador foi, hoje em dia é ministro, Luiz Roberto Barroso, uma pessoa que considero genial e admiro muito, é uma liderança intelectual no direito e para mim especialmente. Acabando os créditos, eu conversei muito com o ministro Luiz Roberto Barroso e ele me incentivou a ir para a Alemanha para fazer essa pesquisa, e lá fiz sob a orientação também, uma co-orientação de um professor alemão chamado Winfried Brugger, já falecido há poucos anos, mas fiquei um ano inteiro dedicado ao trabalho específico. E a sua pergunta, o que eu concluí? Concluí que existe sim a possibilidade de desenvolvermos uma teoria capaz de proteger a necessidade de mudança, que é inerente ao ser humano, inerente à vida em sociedade. O Estado precisa mudar as regras do jogo, porque no caso da Previdência as pessoas envelhecem, enfim, né? Mas essa mudança não precisa ocorrer de maneira abrupta e irresponsável. Ou seja, existe sim como se proteger juridicamente, uma forma de se proteger juridicamente, a mudança sem rupturas, uma mudança com continuidade, enfim. Essa acho que foi, digamos assim, a ideia central do trabalho, e a conclusão mais importante a que eu cheguei, que nós podemos sim, no direito, proteger as expectativas daqueles que depositaram confiança, né, nos atos estatais. Porque, na verdade, é disso que se trata. Eu falei da Previdência, mas existem diversos outros exemplos de atos, leis, decretos, enfim, que fazem com que o cidadão adote um determinado comportamento na vida dele, pessoal, e aí depois, quando aquela regra sofre uma alteração abrupta, aquilo frustra uma expectativa legítima, e não é por aí, né? Não é por aí. Até falando sobre o seu co-orientador, você trouxe aqui um dos livros dele, A Cruz Antropológica da Decisão na Política e no Direito, um livro importante para a sua formação. Foi. O Winfried Brugger, ele era um jurista, assim, magnífico, um ser humano excepcional. Ele me acolheu lá em Heidelberg, na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, sem nem me conhecer inicialmente. Assim, foi um contato inicialmente pela internet, depois ficamos amigos, né? E, enfim, hoje mantenho até, ainda que raramente, mas mantenho até contato com familiares do professor Brugger. E ele foi sucessor na cátedra de Direito Público na Faculdade de Heidelberg do professor Friedrich Miller, que é um professor que tem uma relação muito estreita com o Brasil. O professor Brugger, ele tem diversas obras, e uma das obras que ele escreveu, né, e que, segundo ele, era o principal trabalho da vida dele, acadêmica, é essa obra que recentemente foi traduzida para o português, A Cruz Antropológica da Decisão, né, na Política e no Direito. É um trabalho primoroso para quem estuda filosofia do direito, para quem quer se aprofundar no estudo do direito. É altamente recomendável. Esse trabalho, para mim, ele teve uma influência muito forte,
porque ele era um homem muito religioso. Eu nem sou tão religioso como ele era, mas assim, tanto religioso. Ele por isso usou essa expressão cruz antropológica para determinar, né, que o ser humano ele tem uma caminhada para cima e para baixo, para frente e para trás, enfim, nesse movimento de esquerda e direita, levando em consideração o passado, o presente e o futuro, e tem muito a ver com proteção da confiança, porque nós vivemos planejando o futuro e somos acorrentados pelo passado, né? Na visão de Søren Kierkegaard, que tem essa frase, para mim é uma frase magnífica, porque nós não conseguimos nunca tirar esses grilhões do passado, somos conduzidos por ele, mas precisamos inovar e fazer essa caminhada. Então você tem que ter uma continuidade, não pode ter uma ruptura. E esse trabalho filosófico né, da filosofia do direito do professor Brugger é excepcional. Ele infelizmente faleceu precocemente, né, se não me engano, isso foi em 2009 por aí, mas deixou muita coisa boa enfim, né, criou muitas amizades entre os próprios professores, de modo que até mantém contato com outros professores daquela equipe dele magnífica lá em Heidelberg. Falando sobre um outro professor, né, um outro livro aqui, que você também trouxe, Programa de Responsabilidade Civil, do Sérgio Cavalieri Filho. Aqui um livro bem mais antigo, você me contava uma história aqui muito curiosa, né? Ah, Paulo, você estudou esse aqui na faculdade. Paulo, assim, eu fiz minha formação na área do direito através de concurso público. Tudo que eu conquistei na vida foi de forma, assim, pelo estudo, estudando, fazendo concurso público, seja no magistério, na magistratura, nos outros concursos que eu fiz, enfim. Então, eu acredito muito, muito no poder que a educação tem de transformar a vida das pessoas, de mudar o status social, acho que isso é importante. E desde cedo eu lia muito na faculdade, e esse livro do professor, né, e desembargador aposentado, hoje é procurador-geral do Tribunal de Contas lá do Estado do Rio de Janeiro, sou Sérgio Cavalieri Filho, ele para mim era uma referência durante a faculdade, né, o Programa de Responsabilidade Civil era isso aqui, né, eu estava até vendo aqui, de 1997, da época da faculdade, o livro está todo anotado, peguei até agora, todo amarelado. E aí eu encontrei o professor Sérgio Cavalieri outro dia, ele hoje é meu amigo, olha que coisa, né? Quer dizer, era um livro que me ajudou a crescer profissionalmente, ajudou bastante, e se tornou, em razão, enfim, né, dos encontros da vida, se tornou hoje um grande amigo meu. Quando ele soube, há um tempo atrás, da influência que esse livro teve na minha vida, para os estudos, ele de imediato foi na estante dele, pegou uma versão atual do livro, revista e ampliada, e olha aqui a diferença. Né? Eu fico dizendo que hoje em dia o aluno tem que estudar muito mais do que a gente estudava no passado. E fez uma dedicatória assim, belíssima para mim, enfim, né? Desejando sucesso e tudo mais. Então, para mim, isso aqui é um exemplo de como a literatura e como os livros eles podem dar origem a amizades, a relacionamentos, enfim. Achei muito, para mim, essa lembrança desses dois livros foi muito bacana, né? Estava até aqui conversando aqui antes do programa. Quando a gente olha a biblioteca da gente em casa, né, a gente vai vendo os livros, cada livro ali ele nos remete, né, a uma época da nossa vida. Livros de romances que a gente lê, em determinado período, né? Tolstói que eu lia na adolescência, aí eu fui ver lá os cossacos a gente se lembra como se fosse um cheiro que imediatamente ele nos faz voltar ao passado, aquele momento, né? E esse livro tem esse papel também para mim. Volto imediatamente a 97 e agora a amizade com o grande amigo Sérgio Cavalieri Filho. Voltando um pouco mais no tempo, tem uma outra história muito boa sua aqui, da criação desse seu hábito da leitura. Eu sei que tem muito a ver, né? Muito culpa da sua mãe, que você me contava aqui, que conseguiu introduzir isso de forma muito sutil. Como é que foi? Porque é o seguinte, meu pai é dentista, minha mãe ela é formada em letras, hoje tem uma segunda faculdade, ela é advogada, mas durante a época em que eu era criança e adolescente, ela tinha um cargo público, mas formada em letras português e inglês. E sempre gostou de ler. Minha mãe é devoradora de livros. E ela conseguiu encontrar uma fórmula muito interessante para me ajudar, assim, me inspirar a ter esse hábito, né? Isso até eu uso hoje em dia com os meus filhos. Ela não me obrigava a ler nada, nunca fez isso. Leia isso aqui, que isso é bom para você, faça isso. Não, nunca fez isso. Ela chegava e fazia o seguinte, quando eu chegava em casa do colégio, de vez em quando tinha lá
ou em cima da minha cama, ou da escrivaninha, um livro, às vezes até em inglês, eu nem li inglês, na época, criança, sobre algum tema, Odisseia de Ulisses, ou então Histórias de Monteiro Lobato, Menino Maluquinho, enfim, não importa. E a criança é curiosa por natureza, né? Quer dizer, ela vê um livro na cama dela, enfim, ela vai querer saber o que é aquilo. Então eu começava fazendo isso, eu abria o livro, começava a ler, daqui a pouco gostava da história e pedia também para minha mãe contar alguma história. Já os de inglês ela contava, né? Livros de mitologia eu adorava, porque ela ia contando para mim aquela história, traduzindo o livro do inglês para o português. Isso acaba também meio que me estimulando. Eu também quero saber inglês, eu quero saber outro idioma, enfim. Então, eu fui introduzido na leitura, quando criança, dessa forma, por inspiração maior, assim, da minha mãe, até pela formação dela, por ela gostar muito de livro. Talvez se ela tivesse me obrigado a estudar, a ficar lendo livro, né? Que às vezes nos colégios, né, pegam lá uns livros que são obrigatórios e tal, e muita gente não gosta dessa leitura. Então eu tive essa sensibilidade da minha mãe, que foi uma sorte até de me introduzir dessa forma, porque também tem uma coisa, no direito é impossível a pessoa ser um profissional com razoável sucesso sem gostar de ler, porque é uma profissão que exige muita leitura, né? Eu não conheço um profissional da área jurídica que seja razoavelmente competente, eu não digo nem competente, razoavelmente competente, que não tenha amor pela leitura, porque a vida do profissional do direito, seja ele advogado, juiz, promotor, enfim, é escrever e ler, né? A escrita é a ferramenta de trabalho e uma boa escrita depende de, né, uma leitura voraz, uma leitura recorrente, né? Boa forma de encerrar o programa, Walter. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez pela participação, estou sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Se quiser, mande um e-mail também, iluminuras@stf.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.